Olá, seja bem-vindo a mais um Lado Business. E hoje ao meu lado está o diretor-presidente da Sijum, Amaury Marchese. Seja bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Amaury, até para as pessoas entenderem um pouco mais, o que é Sijum? Ela é um departamento da prefeitura? Ela é exatamente o quê? Explica para gente. A Sijum, na verdade, é uma estatal, né? Ela tem 33 anos de existência já. O acionista majoritário é o município de Jundiaí através da prefeitura, né? Que detém 90 e tantos por cento das ações. Então, ela é classificada como uma empresa de economia mista, né? Na verdade. E ela é o grande provedor de serviços de tecnologia da informação para o município de Jundiaí. Na verdade, hoje, não só mais para o município, a gente também opera em outros municípios já do estado de São Paulo, como Cajamar, Franco da Rocha, Itupeva, são clientes também hoje da companhia. E vocês prestam que tipo de serviço, tanto para o município de Jundiaí quanto para os outros municípios? Na verdade, a Sijum é uma integradora de serviços de tecnologia da informação e comunicação, né? Então, além de sistemas desenvolvidos, portais, aplicativos móveis, etc., a Sijum tem a missão de ser a grande integradora de tecnologia da informação e comunicação hoje, não só para o município, mas também para esses clientes, né? Alguns clientes a gente desenvolveu soluções até na época da pandemia, por exemplo, agendamento de vacina, por exemplo, foi uma aplicação desenvolvida para rodar aqui no município de Jundiaí, que também depois a gente vendeu para Itupeva. E hoje ele é usado para fazer agendamento de uma série de serviços lá no município. Esse é um dos exemplos aí que a gente tem de soluções que a gente tem prestado. Hoje a gente vê em parques públicos ou em outras unidades, né, da cidade, a internet disponibilizada de maneira gratuita, que eu acho que é o Jundiaí Conectada, né? Isso é papel da Sijum? Na verdade, a Sijum ela tem se posicionado e atuando em, eu acho que, 4 pilares, né? Um pilar importante é o da conectividade, né? Para dentro do município, para dentro da prefeitura. O outro seria a conectividade para fora, para levar serviços disponibilizar serviços de conexão para a população, né? Um outro pilar importante é o que a gente chama de governo digital, ou seja, a modernização da informatização da própria prefeitura. E o outro, eu acho que o quarto vetor assim, importante que a gente atua é o braço da inovação, né? Mas pegando de novo o seu exemplo, hoje a gente tem mais de 100 pontos de Wi-Fi públicos, por exemplo, né? A ideia não é concorrer com a iniciativa privada, porque você já tem um monte de gente fazendo isso, mas levar a tecnologia da informação ou o acesso, né, nessa camada de acesso para a população que mais precisa. Às vezes, uma camada da população não tem sequer um celular, ou um plano de 4G, ou não tem internet. Então, a estratégia nossa é poder olhar para esse segmento socioeconômico e disponibilizar acesso à tecnologia, né? Então, hoje a gente tem Wi-Fi em todas as unidades básicas de saúde, a gente tem em praças públicas, em centros esportivos, no velório. Então, a ideia é realmente assim, no momento que mais a população ou aquela camada da população que está mais fragilizada, poder fornecer para essa população acesso à internet, né? Então, essa é a abordagem que a gente tem usado. Do ponto de vista de modernização, né, de tecnologia, você só consegue fazer isso se você tiver uma boa internet, né? Então, a ideia foi levar e construir uma infovia para que todos os nossos próprios municipais tivessem links de alta velocidade para a internet. Então, hoje nós temos mais de 500 quilômetros de fibra ótica já implantados, né? E Bastante isso coisa, é né? bastante coisa. Todos os nossos, as escolas, unidades básicas de saúde, centros esportivos, etc., estão atendidos em internet de alta velocidade. E esse é um recurso que cada vez mais você usa intensamente, né? Então, cada vez mais você precisa de banda para suportar os serviços de vídeo, acesso a sistemas, câmeras de vídeo monitoramento, telefonia, né? Isso tudo hoje virou digital. Então, consome-se muito, muito esse tipo de recurso e cada vez mais a gente tem investido nessa infraestrutura, né? Então, é fundamental. Se eu vou implantar, por exemplo, a gente está implantando um sistema novo de gestão da saúde que tem prontuário eletrônico. Você lida com imagens também, etc. e tal. Isso consome muita banda. Para isso, a gente tem que fazer primeira camada de conexão para suportar essas novas aplicações. Então,
Cada vez mais você tem um uso intensivo de tecnologia de informação e comunicação que consome banda de internet ou banda de comunicação. Se a gente perceber que a gente tem um país que 33 milhões de pessoas não têm acesso à internet, então a gente pode comparar que Jundiaí está muito avançado em relação a isso daí, né? Eu acho assim, a gente vê muitos municípios brasileiros, e aí a gente tem um pouco de síndrome de vira-lata nesse sentido, né? Acho que a gente tem um atraso em várias cidades ou em camadas da população, o que, particularmente, um ponto de preocupação que a gente tem. Como é que você evolui sem deixar ninguém para trás? Eu acho que isso é uma fala, inclusive, do prefeito nosso, do Luiz Fernando Machado, que faz muito sentido, né? Quer dizer, toda vez que você tem um aporte muito intensivo de tecnologia, você tende a criar um gap entre esse salto, né? Você tem uma camada da população que fica para trás. Então, a gente que atua na área pública, eu acho que a gente tem uma missão de olhar com muito carinho essas pessoas, né? Para que esse abismo social não ocorra, de alguma forma. Então, quando a gente fala lá no projeto do Wi-Fi público, de novo, a gente está olhando para essa pessoa, aquela pessoa que está sem emprego, aquela pessoa que não tem um bom salário ou que tem suas dificuldades, etc. É para ela que, às vezes, a gente desenha algumas dessas soluções para que ela possa realmente vir para esse mundo que a gente está tão acelerado, né, e está tão disruptivo de alguma forma, né? Então, a gente tem olhado com muito carinho e, na verdade, assim, acho que talvez essa seja a grande mudança. Eu já opero nessa área, nesse setor há 45 anos, completo hoje, 45 anos na área de tecnologia de informação. Eu acho que a gente nunca olhou com tanto carinho e desenvolveu soluções pensando nas pessoas. Eu acho que isso está muito presente hoje na indústria. E aí sim, eu acho que você tem muita coisa avançada no Brasil, mas tem um abismo social muito grande, como você falou. E aí eu acho que a área pública em particular tem que pensar com muito carinho no que está acontecendo, né? Aproveitando, Amaury, conta um pouco sua trajetória para a gente. Então, na verdade, eu comecei aos 18 anos de idade na área de tecnologia da informação e comunicação. Eu fiz o meu primeiro programa de computador usando cartão perfurado, para você ter uma ideia, né? Então, ao longo desses anos, eu trabalhei tanto na área pública quanto na área privada, né? Trabalhei em grandes multinacionais, no setor privado, assim como trabalhei em outras estatais, né? É a minha segunda passagem pela companhia de informática, passei no período 2005-2008, retornei a convite do prefeito em 2017, e a gente está aí tentando desenvolver esse trabalho, né? Já trabalhei como consultor na área também de tecnologia, de consultoria e gestão, e a gente está nessa pegada. E eu acho que a gente fala muito hoje em inovação, e acho que a área que mais sofreu isso na carne foi a minha indústria, né? Quer dizer, durante 45 anos a gente viu muita coisa surgindo, que foi implementada realmente, que se materializou como soluções, e outras que não passaram de bolhas, né? Muita coisa surgiu e que 6 meses depois deixou de existir porque não era algo que o mundo real adotou, né? Então, é uma área extremamente que demanda recursos cada vez mais intensos, né? Do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista de competência, do ponto de vista de inteligência, né? Isso também traz uma preocupação, né? A escassez hoje de recursos humanos nessa área é uma complicação para a evolução. Traz também uma preocupação com relação de aspectos de segurança, quer dizer, à medida que você tem evoluído, a gente tem percebido isso nessa trajetória, que esse mar de facilidade traz também um mar de complicações sobre a ótica do uso inadequado e indevido da tecnologia, né? O Brasil hoje é o campeão de phishing, por exemplo, né? É o país que mais tem incidência de furto, de fraude, etc., por técnicas de phishing, por exemplo, né?
E a gente só vai combater esse tipo de coisa através do uso de tecnologia, né? Não tem outra forma de combater tecnologia nesse grau de massificação que a gente está falando, que não seja com uso também intensivo. Só que ela custa cara, demanda profissionais cada vez mais especializados. O mercado está com dificuldade de gerar competência nesse sentido. De novo, é uma preocupação, né? Você fala assim, olha, tá bom, um jovem está fazendo um ensino técnico ou universitário para formação nessa área. Quando ele termina a faculdade, provavelmente ele já vai ter sido treinado e educado numa plataforma que já está deixando de existir, por exemplo, né? Então, essa velocidade na construção de pontes talvez seja o nosso maior desafio outro. A outra questão é como que eu pego jovens de uma faixa socioeconômica, num recorte socioeconômico não privilegiado, e capacito esse cara para trabalhar nessa indústria, né? Hoje a sofisticação ela é tão grande do ponto de vista técnico. Eu estou falando não sobre a ótica de usuário, mas o cara que disponibiliza as coisas para a gente usar, né? Tá certo? Acho que essa é uma grande dificuldade. De novo, esse é um tema muito caro para mim. Eu tento fazer o máximo possível de iniciativas para que eu possa realmente contribuir para a formação dessas competências, dessas inteligências para o mercado. Se a gente projetar, a gente tem o momento atual, se a gente projetar, vamos falar de Jundiaí, o que Jundiaí que a gente quer para daqui 30, 40 anos, a gente tem que começar a fazer isso agora, né? Não por acaso, né, que a gente tem todo um programa de desenvolvimento na primeira infância para formação, para olhar lá para frente. Quer dizer, que geração, que tipo de emprego a gente vai ter daqui a 30 anos, por exemplo, 20 ou 10 anos. Eles são, nessa área principalmente, eles serão completamente diferentes do que a gente tem hoje. Então, existe realmente uma preocupação com essa formação de mão de obra. Então, essa trilha de 40 e poucos anos nessa área, a gente sempre foi chacoalhado pela inovação. Então, hoje a gente fala inovação como se fosse um certo modismo até, né? Mas ela sempre esteve presente no meu dia a dia, na minha indústria. Incertezas com relação a caminho, muitas vezes, que você tem que adotar, que tipo de plataforma. Se você for parar para pensar, a gente até, sei lá, 2 anos atrás, a gente começa a ser bombardeado com a história do metaverso. Metaverso. Você vê que isso é um conceito que não pegou, né? Por outro lado, a inteligência artificial está vindo forte agora. Só que a inteligência artificial tem uma diferença do metaverso. A inteligência artificial é um conceito que existe desde 1956 ou lá para trás, que ela era calcada em algoritmo, em dado, em volume expressivo de dado e capacidade de processamento. Só quando você tem essas 3 coisas que você começa a ter realmente resultado no que hoje a gente vê em plataformas como ChatGPT e etc., certo? Mas isso é um roadmap que vem vindo e que agora a gente tem realmente capacidade de processamento, algoritmos e tem um volume de dados que está sendo coletado e foi sendo coletado desde o nascimento da internet, né? Nossos dados foram para a nuvem, né? Quando eu falo dado, é dado, imagem, é foto, vídeo, tudo isso é dado hoje, né? Comportamento. E quando você aplica os algoritmos existentes e com esta capacidade de processamento que está acessível hoje, você tem uma evolução, né? Então, assim, acho que esse é um cenário dessa trilha de 45 anos que a gente vem vindo, né? E a gente, como gestor nessa área, a gente tem que olhar isso com cautela e olhar para aquilo realmente. E quando a gente desenvolve as nossas soluções, hoje tem uma palavra que eu gosto muito de usar, que é a história do propósito. Qual é o nosso propósito hoje? O propósito hoje tem que ser melhorar a vida das pessoas. Então, as soluções elas têm que vir para que eu olhe aquela solução e falo, legal, aquilo que eu vou desenvolver vai melhorar a vida daquela pessoa de 10 anos de idade ou daquela pessoa que tem 60 anos de idade, né?
Então, ou uma empresa, como é que eu facilito a abertura de empresa? Então, as soluções, a gente tem que colocar o propósito na frente, né? Ou seja, como é que eu melhoro a vida das pessoas, jurídicas ou físicas, em qualquer segmento socioeconômico, em qualquer faixa etária. É pegar a tecnologia para facilitar a vida do Isso, munícipe, da empresa. é isso. Né? A gente ouve falar muito em conceitos como cidade inteligente, né? Primeiro que eu sou... Primeiro era a indústria 4.0, né? Até 2 anos atrás a gente ouvia muito falar nisso. Aí surge os conceitos de cidade inteligente. Então, eu gosto menos de conceituar a cidade inteligente em si, mas eu prefiro pensar que o que a gente tem que fazer para se tornar mais inteligente, né? Por que mais inteligente? Porque quando a gente fala que a gente não é uma cidade inteligente, isso está longe de ser verdade, né? A gente tem muita coisa bacana no Brasil, né? Isso vai ficar evidente quando a gente vai para fora, ver outros cases. A gente vai aprender também para poder trazer, mas assim, há muito o que a gente ouve fala assim, não, a Espanha, case de referência, tá legal, você vai ver a Espanha, são países com dimensões, realidades jurídicas completamente diferentes, etc. Mesmo Portugal, ou Austrália, ou Letônia, né? Você fala assim, cara, bacana, tem coisa interessante, mas a realidade é diferente. E essas suas visitas que você fez, por exemplo, para fora, né, representando Jundiaí, é, com- até complementando o que você está Sim. falando, né? Tem muita coisa que está diferente que a gente consegue trazer para cá, ou a gente está andando muito parecido? Então, eu acho que a gente está andando muito parecido, né? Inclusive, semana passada encontrei a professora Vastia, nossa gestora de educação, ela tinha ido para Denver apresentar um projeto. O que a gente faz aqui em algumas áreas, como saúde e educação, eu diria para você que não deixa nada a desejar para ninguém, assim, sabe? Você pega a transparência, se fala muito em dados abertos, mas o grau que a gente tem de transparência aqui é diferente. A gente tem muita coisa publicada, colocada nos sites, em portais, em todas as esferas, até porque a legislação obriga, e às vezes você não acha lá fora. Se você for para alguns países da Europa, você vê que a área pública, às vezes, leva lá 60 dias para te dar um documento, né? E eu acho que no Brasil, nesse sentido, a gente evoluiu muito. Mais avançada. O que eu acho que a gente tem são grandes distorções, né? A gente tem aí milhares de municípios no Brasil e o Brasil, um país continental, eles têm características muito diferentes. Então, eu acho que essa talvez seja uma grande diferença. Quando os países da Europa são menores, as soluções elas irradiam mais facilmente. Agora, acho que tem coisa que eles estão mais tempo batalhando, rodando. Existe, por exemplo, falando em inovação, o que a gente viu muito em Portugal. Você vê algumas iniciativas em Portugal onde a academia, a iniciativa privada e o público, essa hélice ela funciona melhor, está mais azeitada, né? Só que a legislação é diferente, a facilidade é diferente, o investimento está mais presente. Então, você vê que alguns modelos eles são ajustados, estão mais tempo funcionando. Só que agora você percebe nitidamente assim, a necessidade de sair da fronteira desses países, por exemplo, para buscar negócio fora. Tá. Né? Precisa vender essa expansão. Né? Lá dentro já não tem muito o que fazer. A gente foi em cidades, por exemplo, como Aveiro, Porto, etc., a rede de Infovia é de 16 quilômetros. Eu estou falando de Jundiaí que tem 500. Né? Se você parar para pensar um Campinas, São Paulo, né? Só para ficar aqui no nosso estado, os volumes e a infraestrutura e a população atendida com recortes sociais tão diferentes é outra realidade. Né? Então, agora, se inspirar nesses modelos, eu acho sempre bacana. A gente olha e fala, opa, peraí, faz sentido lá a gente trazer alguma coisa para cá. Da mesma forma que a gente teve lá, a gente falou, olha, isso aqui eu tenho. Se você pegar a nossa... Já está funcionando. Lá já tenho lá, entendeu? A gente teve uma reunião, por exemplo, em Portugal, com a Universidade da ONU, ela falando nos ODS, né, em governança, e a gente apresentou Jundiaí, falou, olha, está aqui Jundiaí, é essa cidade, a quinta economia
do Estado, a 15ª do Brasil, o parque é isso, o parque nosso industrial é esse aqui, né? É uma das melhores cidades para se viver no Brasil, nossos indicadores. Então, a gente apresentou Jundiaí, ou seja, a gente também foi lá para vender Jundiaí, né? E por que vender Jundiaí? Porque isso é uma forma de trazer investimento para cá. Claro. Né? E aí você fala, bom, eu tenho um observatório lá, numa plataforma que a gente desenvolveu, que tem mais de 300 indicadores e que seguem os ODS. E você vê muita gente falando sobre isso, mas na prática implementado é pouco visto. A gente tem, né? Então, acho que a gente aqui tem realmente, Jundiaí, eu acho que é um pouco fora da curva também nesse sentido, né? Existem outras cidades nesse sentido no Brasil, mas eu acho que a gente está trilhando um bom caminho nesse sentido. Legal. E, Maurício, assim, você falou de 45 anos que você trabalhou na parte de iniciativa privada, né? Quando você trabalha, por exemplo, com munícipe, ele acaba sendo mais gratificante até? Você sente isso? Na verdade, esse é o meu propósito pessoal hoje, né? Eu já tenho 2 aposentadorias, tá certo? Tenho hoje uma missão. A minha missão, hoje também eu tenho um privilégio de poder escolher as iniciativas que eu quero fazer do ponto de vista pessoal e profissional, né? Quando eu fui convidado para vir para cá, existe uma proposta no plano de governo, um grupo, né, de gestores, que eu olhei e falei, poxa, isso aqui realmente faz sentido para a minha vida Vai atual. funcionar, Vai né? funcionar. Então, aquilo que eu acredito hoje me motiva, né? E na área pública tem suas dificuldades, né? Porque as coisas são mais difíceis da gente tocar, né? Tem prazo, tem Tribunal de Contas, É tem burocrático licitação, demais, né? isso de certa forma dá uma certa agonia na gente de vez em quando, mas a gente arregaça a manga, né? Como diz o nosso gestor de governo, o Parimoski, né? Tem que ter planejamento. E eu completo a frase dele, tem muita transpiração, né? Então, se você pega um bom planejamento, propósito, né, que eu acho que está presente na gestão atual, de todos os gestores, né? Eles têm seu propósito de serviço, de prestação para o outro, de serviços públicos para o outro. Você vai para um processo de planejamento bem estruturado, porque sem planejamento você não faz nada, e aí tem muita transpiração. E a transpiração ela é fundamental quando você tem um propósito, porque o que mais você ouve é não, né? E se você for muitas vezes você tem que buscar, de certa forma, saídas novas para trazer mais recurso orçamentário, para criar coisas novas, modelos novos, né? Pensar um pouco fora da caixa para a gente poder rasgar um pouco esse tecido e poder entregar coisas que a população precisa, né? Então, esse foco importante em resultado, eu acho que ele o que é a minha droga, de certa forma, né? Tá certo? É satisfação, né, Maurício? É você realmente falar, poxa, aqui, hoje eu fiz alguma coisa que poxa, melhorei a vida do Rodrigo, entendeu? Pouquinho que seja. E hoje, além de você entregar, você tem que manter, o que é uma coisa difícil. Quando você fala assim, eu tenho 500 quilômetros de fibra ótica, eu tenho mais de 240 sistemas rodando. Tem dados, Tem muitos dado dados. que eu tenho que cuidar e que hoje tem um monte de gente querendo te atacar, roubar o teu dado. Tem LGPD, você tem uma série de coisas. Então, deixar essas coisas funcionando exige muito esforço e muita dedicação, não só minha, mas, na verdade, do time, eu acho, da companhia, né? É um time técnico altamente competente, é um time enxuto, né? Que muita gente está lá nessa trilha há um bom tempo. O mérito é deles, na verdade, né? O que eu faço é tentar botar um pouco de ordenação nesse tipo e dar os caminhos para a gente poder avançar. E isso tem sido respondido, porque eu acho que, no fundo, quem está nessa área sempre tem um pouco desse propósito, né? Talvez não tão explícito, acho que agora está mais evidente. Voltando um pouco à história da cidade inteligente, né, eu gosto muito do conceito dos japoneses. Os japoneses chamam de sociedade 5.0.
Qual a diferença para o conceito de cidade inteligente? O japonês põe a pitadinha, que eu acho que é a cereja do bolo, são as pessoas, né? Então, quando ele desenvolve um robô e etc., ele tá querendo tirar uma atividade operacional que alguém executa, mas ao mesmo tempo ele está com um conjunto de ações para pegar aquele profissional e colocar ele num outro patamar, E adequar ele. melhorar a vida de todo mundo, da sociedade de uma forma geral, mas sempre com muito respeito às pessoas, evoluindo e as soluções começam a nascer. E aí eu vejo não só na área pública, mas também na área privada. Você vê que as pessoas, as empresas, elas buscam, principalmente com esse processo de disrupção, soluções. Falam assim, poxa, o que o Rodrigo está precisando? Deixa eu ver o que o Rodrigo está precisando do ponto de vista que vai deixar o Rodrigo mais feliz ou vai deixar a vida do Rodrigo mais feliz. É óbvio que está embutido, né, uma empresa privada, o conceito de negócio, de lucro, de rentabilidade, mas isso ele é decorrência, na minha opinião, do propósito. As coisas acontecem de uma forma natural, Se né? você pegar, por exemplo, assim, aquela criança não, aquele adolescente que está estudando, né? E ele poder, por exemplo, ir sentar num parque e poder estudar, né, aquela matéria, você está fazendo a diferença na vida daquela pessoa, né? Você pega o nosso aplicativo, né, que foi uma das primeiras soluções que a gente desenvolveu em abril de 2017. A gente começou um aplicativo com 30 ou 40 funcionalidades. Estava lá como proposta do governo Luiz Fernando Machado. A gente entrou com 40 funcionalidades. Primeiro, esse aplicativo ele já é diferente. Ele trabalha numa proposta de integração numa única plataforma. Você não vê isso por aí. Você vê um monte de aplicativo, né? Um aplicativo da área de saúde, do município, outro é de mobilidade, outro aqui. A gente procurou fazer, foi uma visão muito interessante, que ainda a gente não vê, de certa forma, nos municípios. Hoje ele tem mais de 133 funcionalidades. Eu já usei. Isso, acabei de usar ontem para retirar entulho perto da minha rua, inclusive, lá. O que acontece? Por que essa visão de facilitar a vida da pessoa? Então, para trás dessas funcionalidades, a gente teve que desenvolver uma série de soluções, né? E não só o desenvolvimento sob medida dentro de casa, mas buscar plataformas fora e etc., mas sempre com controle e gestão da companhia, né? Com conceitos por exemplo, o nosso sistema de call center do CRM, que reflete, que está lá na retaguarda, ele é uma aplicação de CRM do mercado que roda na nuvem, entendeu? Mas a gente tem um domínio funcional. E ele foi redesenhado com esse propósito. E aí você tem uma série de serviços e soluções que foram sendo desenvolvidas aqui, e que, óbvio, que tem muito mais por fazer. E hoje a gente tem mais de 7 milhões de acessos a esse aplicativo. Bastante coisa. É muita coisa. Se você parar para pensar, a gente tem 140 mil downloads, a população de Jundiaí está com 450 e tantos mil, por algum, depende do... O último censo foi 460. A gente acha que está um pouquinho mais, né? Você olha o recorte, você fala assim, bem, quem é que é o meu cliente de serviço público aqui? As funcionalidades são agendamento de consulta, de OBS, creche, etc. Então, se você pegar o recorte socioeconômico do município, você fala assim, eu estou atendendo aquele cliente, né? Do ponto de vista de negócio, você fala assim, eu estou sendo bem assertivo, eu estou conseguindo ir naquele cliente que faz uso dos serviços públicos, né? Então, assim, acho que esse é um diferencial quando a gente fala nessas soluções. E cada vez que eu modernizo a máquina, é importante, eu invisto na modernidade da máquina com esse propósito, eu também trago mais eficiência para a máquina. Trazendo mais eficiência, eu também gasto menos nesse sentido e sobrando cada R$1 que eu gastaria na burocracia, eu estou aplicando na área fim, que é saúde, segurança, educação, mobilidade, né? Então, o investimento em tecnologia hoje, a gente tem sempre que pensar que quando eu melhoro esses processos da burocracia, eu estou economizando dinheiro para a área fim, né? Então, essa é um pouco a busca que a gente tem perseguido.
Amaury, eu quero agradecer a sua presença aqui e parabenizar pelo trabalho que você faz à frente da Sejum. E para o pessoal de casa, quem ainda não abaixou o aplicativo da Prefeitura de Jundiaí, é a Prefeitura de Jundiaí. Se um quarto da população já baixou, mais de 100 mil pessoas. Verdade. E esse foi o Lado Business e a gente volta na semana que vem. Até lá!
Mas ele é superior. Bom, pode fazer. Tá. Amaury, antes, até. Peraí. Amaury, até pra gente se situar. A língua presa é uma merda, né, cara? Nossa senhora. Hoje a gente vê nos parques ou em locais públicos a internet disponibilizada de maneira gratuita, né? E isso é papel da... Não, vou falar, peraí. Peraí. Não, peraí. Firmeza, sim? Der pra usar só isso é papel da Cijum, beleza. Puta, filosofei pra caralho? Não, eu trouxe dados. Dados. Ah, tá, dos 33 milhões. Só tem que falar essa frase. Tá. Tá? Você consegue falar só esse pedaço? Quer que eu Consigo. bote de novo? Se a gente pensar que nosso país, 33 milhões de pessoas, não tem acesso à internet, é isso, né? Depois você continua, mas tá na câmera também. Tá. Tá. Pode falar essa frase. Mais alguma coisa? Ó, Ah, você queria que falasse tudo ou não? não, é mais fácil. Conta sua trajetória pra gente. É só isso que você fala. Falou pra caralho nele, né? Nossa, uma hora que ele falou, tipo, 15 minutos seguidos. Foi, fala que eu contei essa aí, essa hora aí. A da trajetória, cadê você? Cadê a pergunta? Eu devo ter falado só isso mesmo. Cadê a porra da pergunta, caralho? Aí, ó. Tá. Beleza. Aproveitando, conta um pouco sua trajetória pra gente. Bom, assim? Você falou muito sério. É?